Você não deve acreditar nas palavras de homens irados, os quais falam em tom alto e ameaçador, enquanto a mente dentro deles é a mais tímida possível. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio da série Mundo Estoico, uma série onde eu, Daniel Franco, apresento o meu ponto de vista e as minhas práticas do estoicismo diário, trazendo reflexões e meditações aqui dos maiores estoicos que já existiram em todos os tempos. Inclusive, qual o objetivo de tudo isso? Você, como homem, desenvolver o teu autodomínio através de três pilares: a inteligência emocional, a neurociência e a própria filosofia estoica. E no capítulo de hoje, eu quero trazer esse texto aqui de Sêneca sobre a ira, e eu trouxe três aspectos dentro disso. Eu vou ler novamente a frase para você captar mais uma vez. Você não deve acreditar nas palavras de homens irados, os quais falam em tom alto e ameaçador, enquanto a mente dentro deles é a mais tímida possível. O grande questão, e a gente pega aqui através da neurociência, existe uma explicação que comprova o porquê as pessoas tendem a gritar. Uma dessas explicações é um afastamento que ela tem de três formas: ou com ela mesma, ou com a outra pessoa, ou algum aspecto que ela precisa comprovar, ela precisa mostrar para o outro ou para si mesma de que ela possui determinado poder, determinada capacidade. E isso muitas vezes está associado aqui ao macho alfa, como a gente conhece hoje na sociedade, e eu vou entrar nesse aspecto. O primeiro aspecto que eu quero que você entenda é no relacionamento. Talvez você com tua parceira ou com um familiar seu, com alguém, tende a gritar em determinadas situações. Isso acontece por quê? Às vezes você quer demonstrar esse aspecto do cara, porque eu sou homem, eu sou o grandão, eu sou o muito bom, e as pessoas são inferiores a mim. Obviamente que isso não é de forma consciente, tá? Isso é uma forma inconsciente de você tentar provar para si mesmo que você de fato é um homem, o macho alfa, aquele cara de antigamente que mandava e acontecia. Eu vou trazer até uma brincadeira aqui daquelas de uma novela da Globo que o cara chegava na mulher e falava assim: "Deite que eu vou lhe usar", sabe? Bem esse aspecto. Qual a grande questão aqui? Às vezes no relacionamento existe o distanciamento. A comunicação ela não está acontecendo e por conta disso os 2 passam a gritar. Os 2 passam a falar cada vez mais alto para que o outro escute. Não é que o outro escute a tua palavra, porque eu concorda comigo que se você falasse baixo, ou se a tua parceira, ou a tua mãe, pai, amigo, irmão, seja lá quem for, o teu chefe, colega de trabalho, falasse baixo, você também escutaria. O ponto é, existe essa distância. Então, por mais que você esteja fisicamente ao lado daquela pessoa, dentro, de forma interna, emocional, para você ela está distante. Então você precisa gritar de forma irada, como o Seneca traz aqui. E isso é um aspecto que ele diz, cara, quando você grita, quando você faz isso, cara, não confia muito nesse homem, no que ele está dizendo, porque aquilo é um aspecto muito mais de reação a que de fato uma decisão, uma resposta que ele está lhe dando. E o ponto, obviamente, dentro do relacionamento, para que haja esse alinhamento, é sentar e conversar. Talvez vocês dois sozinhos não consigam fazer isso. E aí entra a importância de você ter um terceiro, um terapeuta, um psicólogo, seja do sexo masculino, do gênero masculino ou feminino, não é esse o caso aqui, que a gente vai entrar nessa questão, mas que você tenha alguém ali que interceda por isso. Muitas vezes também no aspecto religioso, existe ali o pastor, ou existe alguém dentro da estrutura que é responsável por relacionamento, geralmente é um terapeuta ou um psicólogo, e ele faz esse direcionamento também. Possa ser que você, se você tiver aí com base no cristianismo, você possa fazer isso. Mas qual é o grande lance que eu quero que você entenda? Essa gritaria, esse processo de demonstrar a tua ira, ela está muitas vezes associada ao quê? Ao distanciamento do casal. E por mais que um ele tente resolver, tá? E geralmente é feito assim, o estoicismo ele preza muito por 50-50, ou seja, cara, presta atenção nos seus 50% ao invés de prestar atenção no próximo. Perceba que às vezes você não tem a capacidade, o domínio de conseguir realizar isso. E tá tudo bem. O ponto é você entender que de fato não está conseguindo. E você precisa de ajuda de um terceiro. Então você olhar para as suas emoções e entender, cara, por que eu preciso gritar? Cara, por que a gente está tão distante assim na forma de comunicação? Geralmente isso tá, por mais que eu fale, o outro não me escuta. E aí, nas conversas, o que acontece? O casal, ele tenta alinhar. Não, vamos ter uma conversa aqui de alinhamento. Beleza. Você senta, você traz ali para a pessoa as suas inquietações, né, para tua parceira, para tua namorada, enfim. E aquela pessoa fala assim: entendi, quando acontece isso? Entendi, beleza. Só que no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, as coisas não acontecem como você esperava. Só que você criou uma expectativa dentro disso. Assim, cara, eu conversei com essa pessoa. Por que ela não está fazendo aquilo que eu conversei com ela e que ela mesma concordou e que ela mesma, assim, entrou em sintonia comigo e falou? E isso gera uma frustração. E você acaba, alimentando essa frustração de conversa em conversa, dia após dia, semana a semana, mês a mês, e às vezes existem anos de relacionamento onde não houve esse alinhamento. Houve tentativas frustradas e vocês não conseguiram sair disso. Uma das grandes causas que eu acredito, obviamente, do término de relacionamentos é a falta de comunicação. Para mim, quando a gente entra naquela lista, né, de pesquisa, qual o motivo do seu término? Aí uns falam dinheiro,
outros falam traição, outros falam N coisas. Não que isso não tenha a sua importância, o seu papel dentro, mas para mim o principal fator é a comunicação, é o entender o outro. Até porque, se a gente pega como exemplo aqui o livro As Cinco Linguagens do Amor, que eu recomendo, tá? Por mais que tenha o nome amor e etc. E há um grupo de homens que existe uma restrição quanto a isso, mas o grande ponto que esse autor traz é: existem formas diferentes de você comunicar com as pessoas, porque as pessoas se comunicam de forma diferente. E aquela máxima de que faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, esse livro comprova que não é bem assim que funciona. Por quê? Porque, veja bem, se eu chego pro outro, eu gosto de receber presente, um exemplo, tá? E eu começo a dar presentes para o outro, mas o outro ele prefere, por exemplo, um ato de serviço, e aí são 2 linguagens de amor diferentes. Ato de serviço seria, cara, você lavar um prato, você varrer uma casa, você consertar alguma coisa, você demonstrar um suporte para aquilo que aquela pessoa está fazendo. Se você entrega presentes e o presente é o último da lista dela, cara, você pode dar um carro, sabe? Você pode comprar, assim, uma Ferrari para aquela pessoa. Ela não vai estar ligando para isso. Ela vai ficar grata? Talvez sim, mas ela não vai ficar assim: "Poxa, essa pessoa ela me entende", ela não vai dizer isso. Por quê? Porque a linguagem de amor dela não é o presente. Esse é o grande ponto. Você dá e eu vou trazer obviamente que em outra perspectiva, mais casa aqui, né, quando perguntaram a Jesus sobre pagar os impostos, né, ele falou assim: "Cara, e aí? Eu pago imposto, eu faço dízimo, o que é que eu faço, né? Eu tenho que escolher um dos 2". E Jesus foi e falou: "Cara, olha só, dá a César o que é de César, né, e dá a Deus o que é de Deus. Cada um recebe o seu". O teu parceiro, ele precisa receber aquilo que ele gosta de receber, não o que você gostaria de entregar a ele. Porque aí a gente entra no processo do egoísmo. E o egoísmo é justamente a gente acreditar que as pessoas são iguais a nós. E não são. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Você é único, exclusivo. Por quê? Porque a sua história de vida ela é única. Tudo que você viveu, tudo que você sofreu, tudo que você experienciou que foi positivo, que foi negativo, tudo isso só você viveu. Obviamente existem histórias semelhantes às tuas, talvez feridas semelhantes às tuas, e aí numa perspectiva de trazer como algo ensinável, vamos dizer assim, a gente tenta agrupar. Mas são situações diferentes, são construções diferentes. Seu perfil comportamental, por exemplo, é diferente, por mais que exista um grupo. Então, eu quero que você entenda nesse aspecto aqui do distanciar, do gritar, do se irar, não só de você para com o outro, assim como o outro para com você, presta bem atenção na linguagem do amor que está acontecendo nessa relação e tenta de fato entender o que o outro está dizendo. E eu vou trazer um exercício prático para você aqui dentro do relacionamento, que isso é extremamente importante. Não só no relacionamento amoroso, que é a conversa com base do canal QP, canal de inteligência positiva, que é com a base na metodologia do X-Arch-Chamin. O que ele traz dentro disso? Quando você for conversar com uma pessoa, você primeiro entende o que ela está falando. Cada um vai ter o seu tempo, tá? De fala, 3 minutos, 5 minutos, enfim, aquela pessoa vai falar o quanto ela desejar falar. E no momento que for a sua vez, terminou o tempo, você vai dizer aquilo que a pessoa trouxe para você. Ou seja, como você captou essa conversa. Porque muitas vezes o erro da comunicação está aí. A pessoa falou A, você compreendeu B, e acaba fazendo C, e aquela pessoa fala assim: cara, de duas, uma, essa pessoa é surda, essa pessoa é burra, ou ela não gosta de mim, ela quer me ferir e me fazer mal. Qual é o grande lance? Diga para aquela pessoa o que você entendeu. Cara, olha só, vou trazer um exemplo, tá? A pessoa chega para você e diz: cara, você não me dá atenção. Quando eu estou perto de você, você fica no celular, ou você gosta de ficar com seus amigos, eu me sinto excluído. Quando for a sua vez de falar, obviamente tem os detalhes, quando for a tua vez de falar, o que é que você vai trazer? Ah, eu entendi. Você está dizendo para mim, então, que quando nós saímos com os meus amigos ou quando eu e você saímos juntos, você se sente sozinha. Por quê? Porque eu estou no meu celular, eu estou com meus amigos. E você gostaria que eu te desse mais atenção. É isso? A pessoa vai dizer para você. É exatamente isso que eu quero dizer. Ou, cara, não tem nada a ver. Ela vai explicar novamente e aí você vai dizer o teu ponto de vista até que aquilo ali o que você compreendeu. E, obviamente, depois disso vai ser a sua vez. Cara, muito bom isso que você trouxe, agora é minha vez. Aí você vai trazer para ela também coisas que você gostaria que fossem solucionadas ali, e ela vai trazer para você o que ela entendeu. Essa ferramenta é extremamente importante para trazer alinhamento da comunicação, porque muitas vezes tem um ruído. Então, coloque nas entrelinhas, entenda essas entrelinhas para que fiquem. Muitas vezes existem palavras que para você tem um sentido, para outra pessoa tem outro sentido. Então, compreender o sentido disso assim vai trazer uma comunicação muito mais eficaz. Esse é o primeiro ponto, como eu trouxe. A conversa entre duas pessoas, e existe um distanciamento emocional entre elas duas, que impacta, entre você e essa outra pessoa, que impacta assim na comunicação. E por isso você grita, por isso a pessoa entra e ira, você ou aquela pessoa. A segunda opção é você consigo mesmo. Muitas vezes você grita porque você está distante de você. Por exemplo, você está passando por um período de dificuldade financeira, profissional, às vezes no seu relacionamento, e você encontra alguém. Só que isso não está resolvido dentro de você está perdido. É como se você estivesse fazendo uma associação, tá? Perdido numa caverna. Cara, tá tudo escuro, você não tá enxergando nada. Então, a caverna ela pode ser pequena, como pode ser grande.
mas o fato de você não enxergar o tamanho dessa caverna, você se sente sozinho, você se sente perdido. Então você precisa gritar para poder ser escutado, para poder se sentir presente. Assim como o outro também pode estar perdido, consigo mesmo ele precisa gritar de uma forma de se validar, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, eu recomendo que seja feito um processo de autoconhecimento. Por quê? Conhecer a ti mesmo é a melhor ferramenta que você pode ter de qualquer relacionamento. Inclusive, se eu pudesse colocar na ordem aqui, eu colocaria esta parte na frente da parte anterior. Ou seja, antes mesmo de você querer um alinhamento de uma comunicação com a outra pessoa, você precisa ter um alinhamento da comunicação consigo mesmo. Porque faz sentido que cara, eu tento conversar com minha esposa, mas eu não sei o que eu quero. E aí eu falo pra ela uma coisa, mas às vezes não é nem aquilo que eu quero. E ela pode até estar entregando o que eu pedi, mas o que eu pedi não é. Você entendeu a confusão? Até pra explicar fica um negócio confuso. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Então, saber o que você quer, saber quem é você, é extremamente fundamental. Então, qual o exercício que eu trago aqui pra você? Cara, lixe o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de fazer, o que você não gostaria de fazer, coisas que te tiram do sério, seja de outras pessoas fazem para com você, seja que você precise fazer, coisas que te deixam bem, que você faça ou que as outras pessoas façam com você. Faça essa lista, e aqui obviamente pode ter outros aspectos, mas eu acho que esses quatro são fundamentais, são essenciais, vamos dizer assim, porque você vai começar a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu permito, o que eu não permito. Isso traz clareza. O autoconhecimento, a base dele é a clareza. O estoicismo, ele traz muito sobre isso. Cara, o que você busca, o que está no teu controle, é saber o que você gosta e o que você não gosta. Então isso você precisa fazer. A partir daí você consegue alinhar com o outro. Então perceba, esse distanciamento, essa grita, essa ira que o outro pode ter com você, assim como você pode ter com o outro, e sejamos honestos aqui, né, muitas vezes a gente grita por conta disso, cara, é um sinal que só você pode trabalhar. Não adianta você querer mudar o outro, falar assim, eu quero que o outro me entenda, me compreenda, eu quero que o outro faça o que eu quero que ele faça. Cara, não vai, porque isso não está no seu controle. Por isso que eu gosto muito do estoicismo, dos princípios estoicos, tanto o Marco Aurélio, que ele traz no livro dele de meditações, como no próprio livro de Sêneca, que não está aqui, sobre a ira, que ele aprofunda nesse aspecto. Cara, o que você tem controle é isso que você deve focar. Você não pode focar no que o outro pode fazer. E eu tô te falar isso, cara, por mais que seja muito simples, eu trazer isso pra você, eu falo aqui, é algo constante, é algo diário. E aí vem outro aspecto positivo do estoicismo. Cara, o estoicismo não é algo de leitura, inclusive o próprio Marco Aurélio fala sobre isso. O estoicismo é algo prático, você tem que aplicar todos os dias, não vai ser da noite pro dia. Obviamente você vai ter momentos e situações em que você vai se irar, você vai perder o controle. Por quê? Porque você está no processo de autoconhecimento. E ele é eterno. Existem momentos de queda. E você vai fortalecendo. E é isso a gente chama resiliência. A resiliência é a capacidade de se desenvolver, de amadurecer diante dos desafios. Então, eu enfrento um desafio, eu aprendo sobre ele, eu vou ter outros desafios para que eu cresça. Esse é um ciclo natural da vida. A vida vai fazer isso com você. Esquece aquele mundo mágico da Disney, o mundo encantado de Oz, que você vai viver algo perfeito. Relacionamento perfeito, a empresa perfeita, o trabalho perfeito, as continhas perfeitas. Cara, não existe isso. Essa perfeição só existe no mundo das ideias, como o próprio Platão ele fala. Não existe essa perfeição aqui. Aqui você vai passar por desafios, por provas, vamos trazer dessa forma, para o teu crescimento. Inclusive, existe um conteúdo que eu já estou trabalhando para compartilhar aqui com vocês, que é sobre isso aqui, ó. A paideia. A paideia é o princípio utilizado pelos gregos para a construção do homem. A paideia são os 12 com base nos 12 trabalhos de Hércules. Ou seja, aquilo ali não é uma fantasia, era utilizado aquele ciclo de, vamos dizer assim, de práticas para que o homem ele se desenvolvesse. Se você pega filmes, por exemplo, como 300, como o próprio filme de Hércules, que, enfim, tem seus prós e contras ali, aquele filme, mas vamos pegar 300. O que é que acontece? Ele fala ali dos espartanos e tudo mais, ele fala que os espartanos eles saem a partir de uma determinada idade, eles são jogados ali num ambiente completamente hostil para que ele desenvolvesse suas habilidades e ele volte. Irmão, se ele não conseguir voltar, é porque ele não foi capaz de superar aquilo e tá tudo bem, entendeu? Só volte realmente. Só volta aqueles que são fortes. E hoje a gente vive um processo onde o homem ele não passa por esse ritual de crescimento. E é que tá. Você pega tribos indígenas, tribos de qualquer outra aldeias, outras civilizações mais antigas, etc. Você percebe que existe esse ritual para o homem e para a mulher. A mulher geralmente está muito conectado ali ao casamento, está muito conectado ao parto. O homem ele está muito conectado ao processo de amadurecimento de, cara, vai lá caçar, vai lá buscar, vai lá sobreviver, irmão, sozinho, e volta. E a gente não tem isso. Cada dia que passa, a gente percebe que homens passam mais tempo na casa dos pais para poder sair e buscar o mundo. E aí um aspecto pessoal meu é, desde pequeno, que assim, é um adolescente, velho, eu já fazia as contas de quanto eu precisava ganhar para poder ir morar sozinho, para poder, né, sair da casa dos meus pais.
E eu saí, cedo, eu ali por volta dos meus, sei lá, 22, 23 anos, mais ou menos. Eu saí de casa. E aí eu retornei depois, porque, cara, fiz uma tentativa, ela foi frustrada, mas eu fiz a tentativa e eu falei assim: o que foi que eu acertei, o que foi que eu errei? Vamos lá". Eu não voltei, assim, com um passarinho ferido e falei assim: "Ai, não, aqui é tão quentinho, aqui é tão bom, os boletos". E tem muitos homens, cara, eu de fato espero que você não seja esse homem, e se for, por favor, comece a perceber isso, de que: "Ah, eu tenho uma vida maravilhosa aqui morando com meus pais, não preciso pagar boletos, né, eu posso ter um carro melhor, posso ter uma vida melhor, eu posso aproveitar mais situações, tipo viajar, etc. Por quê? Porque eu não preciso pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais de boleto de aluguel, de condomínio, luz, água e etc. Percebe? Isso é um processo de amadurecer. E a gente está, na sociedade atual, muito conectado ao amadurecimento do homem, a um processo do quê? A um processo do faturamento financeiro. Então, não é quanto mais você ganha, mais homem você é. Essa provisão que estão criando hoje de que o homem provedor é aquele que sustenta tudo da casa e é o cara que ganha bem, que tem sucesso profissional. Irmão, se a gente pega pela sociedade brasileira, você faz divisão, você vai ter que 5% são aqueles. 1% é o rico do rico, ganha mais lá de 25 mil, 50 mil, sei lá. 5% você é aquelas pessoas realmente que ganham um dinheiro, 20 mil, etc. Abaixo disso aí, irmão, o couro come. O bicho pega. Então você começa a olhar para aquilo e, tipo assim, cara, pera aí. Não é bem assim que funciona. A provisão vai muito além do financeiro. Só que para você prover emocionalmente, você precisa ter passado pelo campo de batalha. Porque o teu emocional, ele só é desenvolvido no campo de batalha, irmão. O dinheiro, você pode até fazer sem ter uma maturidade emocional, mas ter a maturidade emocional somente no campo de batalha. Porque a base dela é resiliência. É você enfrentar desafios, é você aprender. E aí você tem muitos homens que são mirados hoje, não por desafios de fato, mas justamente por não ter passado por desafios. Então, qualquer desafiozinho já se sente tocado. Irmão, se você é esse cara, pelo amor de Deus, eu tenho uma recomendação para você. Existem sabotadores que estão te impedindo de desvencilhar dos teus pais ou desse apego financeiro que existe ou emocional. Recomendação que eu faço, tem um link aqui na descrição, clica nele, para eu e você sentar, a gente conversar isso aí, identificar os teus sabotadores, você ativar o teu sábio, irmão, para tomar decisões e abandonar isso de uma vez por todas. Assumir o teu papel de homem na sociedade não é só dentro de casa. Você tem um papel como homem na sociedade como um todo. Inclusive, esse é um aspecto que o estoicismo traz. O teu papel vai para além de você mesmo, vai para o crescimento da sociedade. Então, clica no link abaixo e a gente vai ter essa conversa, a gente vai fazer essa análise, eu vou te dar um direcionamento a respeito disso. O que eu quero trazer então, a ira ela também está associada a esse processo do não crescimento emocional. Ou seja, desse apego, dessa infantilização, desse processo de continuar criança dentro do corpo de um homem. Não é sua idade, como eu trouxe, né? Não é o seu financeiro, mas também não é sua idade. Tem muitos homens de 40, 50, 60 anos que fazem muito dinheiro, que têm muitos bens, mas que ainda são emocionalmente crianças. E este é o grande ponto. E aí você entra num relacionamento amoroso, por exemplo, com este homem, isso que o cara não tem maturidade, irmão. E aí você pega o aspecto que a internet traz, que é, obviamente, não é você que vai ter o um relacionamento aqui com o homem, né? Você vai ter esse aspecto aqui na sociedade e fala assim: não, mas o homem tem que ser o provedor, mas você está se relacionando com um menino que fez dinheiro. Percebe que não é só o seu provedor? Então, cuidado ao se cobrar sobre isso. Obviamente, você deve sempre buscar prover o melhor para a tua família, buscar prover sempre, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, espiritual e assim por diante, mas você deve buscar o teu crescimento. Isso é que você deve buscar. E ele vem através de superação de desafios. E aí tem um outro aspecto que eu quero trazer aqui para você, que eu anotei sobre essa meditação de Sêneca, que é sobre o processo de validação. Esse aspecto que a gente tem muito hoje, macho alfa, inclusive tem uma série na Netflix, cara, ela é engraçada, eu particularmente acho engraçada, não sei se você vai gostar, obviamente, cada um tem um gosto diferente, como a gente falou aqui, mas se eu não me engano é macho alfa o nome dela mesmo, eu não lembro se é espanhol, mas enfim. Cara, ela é muito engraçada porque ela traz perspectivas diferentes, perfil comportamental diferente de homens, tá? E aí, se você for fazer uma análise do perfil comportamental disso, você vai ver que cada um deles representa um. E os seus desvaneios, vamos dizer assim, dentro dos relacionamentos, na família, com os amigos e assim por diante. E ela fala sobre esse macho alfa. E existe um cara lá que ele tenta demonstrar ser esse macho alfa, o cara, ele é fortão, ele é alto, e ele é um executivo, e ele tem muito dinheiro e etc. Só que você percebe assim, e fala assim, cara, peraí. Muitas vezes ele quer impor esse aspecto dele do masculino, e é que tá, o homem maduro ele não precisa impor nada. O homem maduro ele se posiciona, e isso é completamente diferente, tá? A imposição é um processo de maturidade emocional.
Já o posicionamento é um processo de maturidade emocional. Posicionamento é: eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu não posso ir, eu sei o que eu preciso fazer para desenvolver, eu sei que eu não posso e eu não quero desenvolver porque não faz sentido nenhum. Então você começa a entender que o posicionamento é: eu estou neste lugar e eu sei para onde eu quero ir. A imposição é: eu quero adentrar no espaço do outro. Eu quero dizer para o outro que é assim que deve ser feito. Então percebe que isso é imaturidade? E hoje tem um movimento muito forte que estabelece esse crescimento dessa imaturidade emocional, no sentido de imposição. De minha filha, é assim que eu quero, minha filha, é assim que funciona, minha filha, é dessa forma que a gente tem que ir. Não é assim. Um relacionamento, ele é uma comunicação. Como a gente falou no primeiro aspecto aqui dessa análise de Sêneca. Não é uma imposição. Imposição é falta de maturidade emocional, é uma imaturidade emocional. O posicionamento é maturidade. Cara, tem um desafio. Você não vai impor alguma coisa, você vai sentar, você vai se posicionar diante daquilo, vocês vão alinhar juntos a melhor situação para os dois. Você como cabeça, você como líder, você como aquele cara que está à frente. E tá tudo bem. À frente, os dois aspectos, tá? Para aquilo que é positivo e para aquilo que é negativo também. Porque tem muitos homens que acontece situação negativa e ele fala assim: não, irmão, peraí, aqui tava bom, eu tô na frente. Deu ruim, vamos falar junto. Irmão, é sociedade. Um casamento, um relacionamento é sociedade. Talvez você esteja, por exemplo, num namoro, não necessariamente num casamento ali, mas ainda assim você começa a ver esses aspectos, se há de fato a sociedade ou não. Porque a gente está conversando aqui, faz sentido que se você está namorando com a pessoa é porque você deseja desenvolver essa relação para outro nível. Porque se você busca ser eterno namorado, significa que você ainda está no aspecto da criança, do adolescente que quer ser eterno namorado. E aí é um aspecto meu, tá? Obviamente. Porque desde pequeno, eu lembro assim, aí já era, eu não sei nem que maluquice, eu nem parei para refletir exatamente que maluquice era essa. Mas desde o meu primeiro relacionamento sério, vamos dizer assim, eu devia ter, sei lá, meus 12, 13 anos, eu dizia pra minha namoradinha na época o seguinte: cara, então a gente vai casar, a gente vai ter filho, entendeu? O nome do filho é Davi, e a gente vai crescer junto, etc. Eu tinha isso na cabeça. Eu já queria algo. Por quê? Por algum motivo, obviamente, né? Talvez eu queria sair da casa dos meus pais, talvez eu queria essa independência. Isso é algo muito meu. Essa busca pela independência foi algo meu. Eu não tô. E aí vem um ponto do posicionamento. Né? Eu não quero impor isso a você dizendo que você deve ver assim, deve ser assim. Mas se você tá numa relação de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você criou ali um relacionamento com a pessoa, você busca um crescimento. Se não, por que você tá nessa relação então? O que é que você está ganhando? Qual o benefício dentro dela? Percebe? Então, qual é o grande lance? Às vezes, esse processo de querer me impor como um macho alfa, como esse cara dominante, seja um aspecto nocivo. E aí vem uma outra questão que um mentor meu ele fala muito, né? Ele fala assim, cara, onde tem excesso é porque existe uma falta. Se existe um excesso de imposição de que eu sou um homem, eu sou tal, é porque existe alguma falta ali dentro de que emocionalmente não foi suprido. Se você está passando por isso, já falei para você, clica no link da descrição para gente identificar qual é o sabotador que está impedindo você ou que está te mantendo ainda nesse lugar preso para que você possa se defender. E muitas vezes a ira ela vem desse aspecto da defesa. O macho alfa às vezes posicionamento é um aspecto de defender alguma coisa que você precisa. E aí eu faço um aspecto, né, uma mudança já que, né, tem esse macho alfa, ele conecta muito com o aspecto mais primitivo, mais animal, vamos dizer assim, conecta ao quê? Ao ferimento. Se você pega, eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Pantera, que está participando do vídeo aqui hoje. Pantera, uma vez ele se machucou. Houve uma discussão dele com o Iron é meu cachorro, que é pitbull, houve uma discussão aqui, ele machucou a pata dele. E pra gente pegar ele, cara, ele não queria. Ele fugia e etc. Tal. Ele não agiu de forma agressiva com a gente. E isso é um comportamento. Só que um amigo meu, ele falou que quando a gata dele estava doente, ele precisava pegar e levar para o veterinário. Só que a gata dele, cara, não tinha. Ele falou assim, irmão, não tinha como. Ela é extremamente dócil. Mas toda vez que eu tentava pegá-la, ela tentava me morder, tentava me arranhar de alguma forma. E ele tomou alguns arranhões por conta disso. Qual é o grande lance aqui? Existe um sistema no nosso cérebro que é um sistema de luta e fuga. É um processo de defesa. Que nós criamos isso, obviamente, lá atrás, como uma forma de sobrevivência. Você vivia na selva, irmão. De fato tinha um leão, de fato tinha um tigre dente de sabre, de fato tinha lobos, de fato tinham animais que estavam caçando você, assim como você estava caçando esses animais. Então você precisava ficar ligado. Seus instintos ele ficavam em alerta para quê? Cara, se eu visse um barulho numa moita, de duas uma, ou eu vou atacar a moita, irmão, pode não ser nada, ou eu vou sair correndo. Eu precisava fazer alguma coisa. Só que hoje a gente não precisa mais disso, de certa forma. Hoje, uma discussão num relacionamento já ativa o sistema de luta e fuga, você precisa ou correr ou lutar com aquela pessoa. E aí ativa a ira. Se você está no seu trabalho, alguma pessoa fez algo que você não gostou, você ativa automaticamente luta e fuga. Só que percebe que você não está mais na selva? Você não está nesse ambiente. Então, não há por que se utilizar. Talvez, na infância, você precisou desenvolver essa habilidade emocional, ou seja, esse sabotador, para que você pudesse fazer o quê? Se impor ali naquela situação. Era a forma como você sabia, por conta da tua imaturidade emocional. Porém, isso não deveria ter continuado.
E aí o estoicismo ele traz muito o aspecto da sabedoria. A sabedoria é o pensar, é o refletir, é o meditar diante das situações e tomar a melhor decisão possível. Nem sempre você vai ter tempo. Por quê? Nesse sistema aqui, neurocientificamente falando, a gente vai ter 3 cérebros. O cérebro, o neocórtex, que é o mais recente. A gente vai ter o sistema límbico, que vem com o cérebro mamífero, vamos dizer assim. E a gente vai ter o sistema, que aí vai ter o sistema límbico, e a gente vai ter o sistema do reptiliano, vamos dizer assim, que é mais primitivo, é mais instintivo, é mais reativo. Inclusive, ele é responsável por fazer, por exemplo, nossa respiração funcionar, sem que você precise pensar em respirar. Não, então, essas habilidades mais inconscientes dele que faz. Só que qual é o grande lance? A porta de entrada para você hoje, assim como para mim, como para qualquer ser humano, homem ou mulher, vai ser através do emocional. Você vai ser ativado pelo emocional. Só que quando você é ativa pelo emocional, você vai ter uma janela de tempo que de duas uma, ou vai ativar o seu primitivo e você vai reagir, e aí geralmente vai ser a ira ou você vai correr, e você pode ativar o outro caminho, que é o caminho do racional, que é o mais recente, que é o que a gente tem hoje como Homo sapiens, sapiens e não sei o que lá das contas. Qual é o grande lance aqui? O processo de desenvolver a sabedoria, despertar a tua consciência, é justamente você ter o controle disso. Qual dos dois eu vou ativar? Talvez em algum momento, de forma consciente, fale assim: "Ah, irmão, agora é hora de ir pro vamos ver mesmo, não tem pra onde correr." Tudo bem. Só que pode ser que nessa situação você precise refletir um pouco mais. Você precisa meditar e falar assim: "Cara, se eu agir dessa forma, vai acontecer isso e tudo mais." Quanto mais você ativa esse processo do neocórtex, do racional, mais você começa a assumir o controle. Mais você começa a ter o quê? O autodomínio emocional para suas decisões, tomar decisões mais sábias. Só que isso é treinável. Como é que você treina isso? Não é quando o pau tá comendo que você vai treinar isso. E isso você faz no seu dia a dia, é constante. Por isso que eu digo, o estoicismo é algo prático. Como é que você vai fazer isso? Através do diário estoico. Diário estoico, você vai pegar um caderno seu, cadê meu caderno aqui? Você vai pegar um caderno seu, você vai abrir e vai anotar todos os dias. Cara, então, hoje rolou uma discussão aqui com minha esposa, a discussão foi assim, meu irmão, eu fiquei louco, eu queria resolver esse negócio, etc. E aí você vai meditar nisso e falar assim, cara, o que que era a minha responsabilidade? O que é que eu poderia fazer nessa situação? Independente do que ela fizesse. Cara, eu acho que talvez eu tenha gritado, não era pra eu ter gritado. Talvez eu falei algo do passado que já não faz mais sentido. Cara, talvez eu pudesse ter respirado mais. Talvez eu tivesse direcionado para ela pra gente conversar em outro momento, porque naquele momento eu estava estressado, porque eu não dormi, porque eu tinha uma coisa do trabalho. Percebe que você começa a olhar para a situação e fala assim: opa, deixa eu refletir sobre ela e voltar para mim. Tem o aspecto da autorresponsabilidade. É isso que eu quero que você entenda. Inclusive, minha recomendação para você agora, diante de tudo que a gente já conversou, clica nesse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu explico como você deixa de ser escravo das suas emoções e assume, irmão, o domínio para que você possa tomar decisões mais sábias. Clica nele, aprofunda nesse conteúdo e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo às 20 horas aqui de mais um capítulo da série One Stop. Grande abraço, guerreiro.